É muito estranho que uma organização católica tenha todo esse simbolismo pagão e não apenas pelo fato de que todos eles sejam parecidos. Não, eles foram para o Egito e pegaram esses obeliscos e disseram: aí está, isso é perfeito, é exatamente o que precisamos, bem no meio do nosso centro cristão. Por isso que é dito que essa besta mudou os tempos e as leis. Então, não é apenas as leis de Deus, mas a lei do tempo, tudo. O tempo que ele estabeleceu para adorá-lo, para descansar, tudo. O calendário, não há limites para o que eles vão mudar. Tudo está baseado nesse sistema pagão que eles estão tentando infiltrar, lenta, mas seguramente, na ideologia cristã. Por acaso encontramos na Bíblia a palavra domingo? A palavra domingo não existe na Bíblia. A palavra domingo em inglês é dia do sol. E a principal relação que a Bíblia faz com o sol eram os pagãos que adoravam esse astro. É Deus proibindo Israel de fazer o mesmo. Portanto, não tem nenhuma menção na Bíblia que relacione o domingo com a adoração do sábado. E eles sabem disso. E para mim é muito estranho que hoje os protestantes digam que o domingo é algo bíblico. E o curioso é que a própria instituição que estabeleceu o domingo reconhece que isso não é bíblico. Então, de onde vem isso? O tempo todo, a Igreja Católica sabe que essa pequena armadilha do domingo mantém os protestantes debaixo de sua autoridade, gostem os protestantes ou não. Você nem sempre precisa saber que está sendo enganado para ser enganado. A maioria não sabe. Por isso que é um engano. Exatamente. É impressionante o fato de os cristãos dizerem: é só um dia. Quem liga para um dia? Mas essa é a natureza do engano. Isso é parte do problema. Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Meu nome é Matthew Shonshey e estou com meu amigo Mackenzie Drebit. Estou bem. Ele ainda está um pouquinho doente, mas está melhorando. Nós agradecemos as orações de todos que estão nos ajudando a fazer mais esse programa. Antes de começarmos, gostaríamos de mencionar algumas coisas. No último episódio, nós revelamos o fato de que o YouTube nos impediu de fazer o upload de vários vídeos. E por essa razão, nós vamos nos esforçar para migrar os nossos ouvintes para a dtv.watch. E lá você pode fazer muito mais do que no YouTube. É um site que foi projetado para que você estude toda essa informação. Você pode categorizar, organizar. É uma outra experiência. Sim, certifique-se de criar um login. Aí você vai poder receber nossas mensagens, se houver alguma atualização ou material. E então você poderá usar todas as ferramentas de estudo, especialmente as novas que serão lançadas em breve. Também temos um novo aplicativo para Roku. E nossos aplicativos para Smart TV que serão lançados em breve, para que você possa colocá-los na sua Smart TV e assistir a todos os programas ali mesmo. E também gostaríamos de convidá-lo para a nossa Campal, que ocorrerá de 21 a 27 de agosto. Teremos ótimos palestrantes e será muito bom. Acesse o site campmeeting.amazingdiscoveries.org e inscreva-se para ter o seu lugar reservado. E vai ser um encontro muito especial. A própria Barbara O'Neill estará aqui em pessoa. O Randy Skeet também estará aqui. O Scott Meyer e também nós dois, não é? Porque eu sei que algumas pessoas estão se perguntando se a gente vai fazer de maneira remota, mas não, estaremos aqui em pessoa. Portanto, se você segue alguns desses palestrantes, eu sei que as pessoas gostam muito da Bárbara e gostariam de encontrá-la pessoalmente e ter a chance de interagir com ela. Bem, você terá a sua chance aqui na propriedade do Amazing Discoveries em agosto. E eu gostaria de lembrar, por favor, só se registre no site se você pretende vir aqui pessoalmente. O ano passado tivemos alguns problemas com pessoas que achavam que precisavam se registrar para receber os links para assistir em casa, mas não é o caso. Então, só se registre se você vier aqui pessoalmente. Haverá algumas atividades práticas que, é claro, as pessoas que estarão assistindo em casa não poderão participar. Então, se você pode vir, por favor, venha.
Porque não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos, não é? Não sabemos se poderemos fazer coisas do tipo pessoalmente, mas enquanto ainda podemos, somos gratos por essa grande oportunidade. Então, venha e participe. Será com certeza maravilhoso. Muito bem. Continuando de onde paramos no último episódio, nós falamos a respeito da adoração ao sol. Mas veja, do ponto de vista de como Deus se sente em relação a isso, não no nosso. Então, esse estudo é voltado para aquelas pessoas que nunca ouviram falar dessa questão. Se esse é o caso e você nunca ouviu falar disso, se ninguém nunca te ensinou o que a Bíblia diz em relação a esse assunto, então Deus não vai culpá-lo por não ter esse conhecimento, mas a partir do momento em que você passa a tê-lo, você tem que tomar uma decisão. Mas então vamos continuar. Vou revisar alguns pontos que foram mencionados aqui desde a última vez, mas será bastante rápido. Caso você tenha perdido o outro episódio, por favor, assista. Vimos no último episódio que a coisa mais abominável para Deus era a adoração do sol. E ela envolvia não apenas a adoração entre os povos pagãos, como os cananitas, os moabitas, os povos estrangeiros. Mas vimos que a adoração solar que estava acontecendo era dentro do povo de Deus. Até mesmo os sacerdotes de Deus, com as suas costas viradas para o templo, adoravam o sol. E vimos as origens dessa adoração. Ela teve início na Babilônia Antiga e seguirá até o fim da história dessa terra, com o sistema que a Bíblia também chama de Babilônia. Então, a adoração do sol é uma prática contínua de toda a história desse planeta. Vimos também que a adoração do sol rouba de Deus os títulos e atributos que pertencem a ele, e, além disso, é um sistema que promete dar a vida eterna, que, naturalmente, é totalmente contrário ao que diz a Bíblia, já que, para ela, Jesus é o caminho da vida eterna. Portanto, temos esses dois sistemas conflitantes ao longo de toda a história. O maior sinal de todo esse sistema babilônico sempre foi a adoração ao sol. As religiões e culturas antigas, todas bebem dessa fonte principal, até mesmo das culturas mais antigas. Quando você estuda as origens da história dessas culturas, você vê que eles adoravam o Deus Sol. Agora, nós vamos dar um passo adiante e passarmos a observar a organização responsável por cristianizar a adoração ao sol. Eu acho que é possível sim dizer que eles são o sacerdócio moderno do sol, e esta é a sua marca de autoridade. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Quem seriam os sacerdotes modernos do sol, Mackenzie? Bem, estamos falando sobre uma transição de todas as antigas religiões misteriosas da Babilônia para uma versão cristianizada mais moderna que está encapsulada na religião do catolicismo romano. Então, para as pessoas que estão se perguntando como eles sabem disso, bom, vamos dar uma olhada em algumas imagens que deixam bastante claro. E veja, nós poderíamos fazer uns 3 episódios aqui apenas mostrando todos esses símbolos de adoração solar que existem dentro da Igreja Católica. Primeiramente, vamos para o Papa atual, Papa Francisco. Podemos ver na imagem que ele está segurando esse ostensório. Esse artefato que é uma clara representação dos raios solares. E se você olhar bem de perto, verá que os raios solares são intercalados. No episódio passado, nós mencionamos que existe 2 formas de raios solares, um raio solar masculino e um feminino. E muito do que estamos vendo aqui envolve o processo reprodutivo. É uma representação da fecundação do óvulo, que estaria no meio dos raios. E vemos que não é apenas o Papa Francisco, mas também o Papa João Paulo, o Papa Ratzinger, todos esses papas anteriores, todos eles manejam esses símbolos de adoração ao sol. E também há outros símbolos ainda, como a cruz maltesa, o chapéu de Dagon. Todas essas coisas apontam para esse conglomerado de simbolismo pagão que é conduzido por esses sacerdotes pagãos. O que, na verdade, não deveria ser muito surpreendente para as pessoas que estudam história, já que antes da Roma papal tivemos a Roma pagã, que acabou introduzindo seu paganismo
Quando Roma se tornou cristã, muitas das práticas pagãs da Roma imperial acabaram se filtrando depois que o cristianismo se tornou a religião do Estado. Mas a questão é que a adoração ao sol existe em todas as catedrais católicas. É impossível entrar em uma catedral e não ver algo do tipo. Temos aqui uma moeda do Papa Pio XI. E no verso da moeda podemos ver o disco solar acima do cálice, e no centro do sol temos o logo do IHS. Você sabe que símbolo é esse? Bem, isso abrange algumas coisas, mas especificamente os jesuítas. Exatamente. Os jesuítas têm esse IHS. Bem, segundo eles, essas letras se relacionam a Jesus? Bem, eles dizem que o significado para isso é que isso é para pessoas abertas, mas os iniciados e o histórico de como tudo isso surgiu é algo um pouco diferente. Exatamente. Eles dizem que significa Jesus, o Salvador da raça humana, mas nós sabemos que essas letras representam Isis, Horus e Set, ao menos até certo ponto, e isso é uma reverência à trindade egípcia, que por sua vez teve sua origem em Nimrod, Semiramis e Tammuz. E sempre temos o elemento da adoração solar nessas coisas. Aqui fica um pouco mais fácil de ver a diferença entre os raios solares. Percebam que há 3 raios retos e um raio ondulado, a cada 3 raios retos. Como eu já disse, os raios retos representam o masculino e a ondulada, o feminino. E eles estão todos impregnando o disco solar. Aqui vemos a Eucaristia. Como você sabe, a Eucaristia é a peça central da missa. Não vamos nos aprofundar muito na Eucaristia hoje, mas isso é exatamente o tipo de cerimônia que você veria sendo conduzida por sacerdotes pagãos antigamente. Eles utilizavam símbolos como esse. Na verdade, o primeiro que vimos, aquele que o Papa segurava, que custa alguns milhares de dólares, uma vez que ele tem pedras preciosas e é feito de ouro puro. Bem, será que Jesus usaria esse tipo de coisa? Teria ele orientado seus apóstolos a usarem esse tipo de material? Ele estava promovendo uma vida simples e não gastando tudo com extravagância. Ele mesmo disse que não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Exato. Agora veja, o papado, ele demoniza os ricos. Mas Jesus não fazia isso. O alerta de Jesus quanto à riqueza é que ela pode vir a tornar-se uma armadilha de Satanás. Mas isso é a Eucaristia. Ela é, na verdade, o disco solar que é representado pela hóstia. Perceba que ali no meio também existe a lua crescente, que, como vimos no último episódio, em muitas das artes assírias e persas, e até mesmo em toda a Babilônia, você encontra essas artes com discos solares e a lua crescente. Também vemos a mesma coisa no Islã, cujo símbolo é a estrela e a lua crescente. Então, a Eucaristia e a hóstia redonda é essencialmente uma cerimônia sexual entre o sacerdote pagão e o Deus Sol. E também nós temos aquilo que, na verdade, a lua representa como o útero, e então você tem o disco, e eles pegam isso e dizem que esse é o corpo literal, e participam basicamente daquela criança recém-nascida, e que não tem nada a ver com aqueles símbolos do sol e da lua. Sim, e eles dizem que por meio da transubstanciação são capazes de trazer o corpo e sangue literal de Cristo para assim sacrificá-lo em cada missa. E ao comê-lo literalmente, segundo eles, ora, isso acaba sendo um ato de canibalismo. Mas o que Jesus queria dizer quanto a comer a sua carne e beber o seu sangue era em relação a comer a palavra de Deus, a assimilar a palavra de Deus. Mas eles distorceram o significado disso. Nós já vimos que o touro, com o sol sobre sua cabeça, remete àquela história dos israelitas assim que deixaram o Egito.
E vemos, mais uma vez, a figura da estrela e da lua sendo usadas vez após vez. De um lado, você vê esse símbolo num templo islâmico, e ali à direita, um altar romano católico com Maria e o disco solar dentro. A simbologia nos ajuda a determinar a origem das coisas. E podemos mostrar muitos outros exemplos que apresentam essa simbologia dentro do sacerdócio e propriedades católicas hoje, que remontam a essas culturas antigas. Temos aqui a Marquise de São Bernini, em Roma, e é provavelmente uma das maiores coleções de símbolos pagãos do mundo. Eu sei que você já esteve no Vaticano. Você foi mais recentemente do que eu. Eu era muito jovem, eu não entendia essas coisas quando fui lá. Mas essa marquise, em especial, é praticamente a junção de todos os simbolismo pagão. Veja a serpente em cada pilar, e dentro, lá no topo, você vê a águia, que poderia ser a fênix, como já vimos muitas vezes, dentro do disco solar, com os raios ao redor dele. E quando você vai direto, passando pela marquise, no que seria o altar de Pedro, você encontra um dos símbolos mais impressionantes que existem no mundo. Se isso não fosse puramente mal, talvez seja uma das artes mais bonitas já feita. E aqui nós temos um close do que seria esse símbolo solar. E uma vez que, você sabe, eles apagaram o segundo mandamento, existem ídolos por toda parte, vemos esses anjos infantis, que é uma imagem muito popular. Aliás, um católico me explicou por que eles removeram o segundo mandamento. É porque, segundo eles, o lugar santo e o lugar santíssimo, especificamente o santíssimo, possui ídolos dentro dele, já que lá existem ídolos dos dois querubins no propiciatório da arca. Agora, o que eu acho interessante sobre isso é que você está pegando algo que o próprio Deus prescreveu, que Ele ordenou com um propósito específico, e aí você vai lá e extrapola aquilo, criando todo um novo sistema que gira em torno de estátuas que são literalmente veneradas. Bem, há uma grande diferença entre usar esses símbolos e adorar imagens de escultura reais. Isso é todo o método por trás do catolicismo, pois há, de fato, venerações nelas, certo? O que não era o objetivo no antigo sistema do santuário. Você não estava idolatrando os emblemas. Eles eram símbolos, um tipo do literal, portanto, com uma conotação muito diferente. Com certeza, com certeza. Eles então pegam aquelas figuras dos querubins como desculpa para mudar a lei de Deus. Então, voltando, podemos ver tantos símbolos de adoração solar nesse sistema que poderíamos ficar muito tempo aqui mostrando essas imagens. Nesta imagem, vemos o sol iluminando Jesus ou Maria? Sim, e veja, a Maria do sistema católico não é a Maria da Bíblia. Esse sistema adora a rainha do céu, que é identificada como Semiramis, e a Ísis e Ishtar, que adaptou-se ao longo dos séculos, infiltrou-se no cristianismo e hoje tornou-se Maria, que hoje, como todos sabemos, é venerada como a intercessora. Na verdade, temos muitos clipes do próprio Papa falando sobre isso. Se você tem um problema, vá a Maria. Existem escritos católicos dizendo que se você for a Maria buscando a sua intercessão, ela apresentará o seu seio a Jesus para amamentá-lo e assim acalmá-lo de sua fúria. Então Maria é essa intercessora entre Cristo e as pessoas. Mas, como temos dito aqui, na verdade, é uma divindade pagã que foi se adaptando ao longo da história. Nós vemos quase que em toda a arte católica o disco solar por trás das cabeças. Por exemplo, aqui na cena da Natividade, vemos o disco solar por trás da cabeça da Maria, que é Semiramis, como já dissemos, e o disco atrás da cabeça de Jesus, que seria Tammuz aqui. Agora, veja, não existe nada na Bíblia que nos leve a fazer coisas como estas. Nada que nos dê a entender que existe um disco solar por trás da cabeça dos santos. Até mesmo você sabe que essas não são as pessoas certas por causa dos sinais de mãos que eles estão usando também. Eles estão sempre fazendo certos gestos na obra de arte.
De modo que isso é uma notificação. Hey, isso aqui é o que estamos fazendo, parecer para aqueles que querem apenas seguir o exemplo, mas há um quadro maior por trás disso. Certamente, eles aqui estão prestando reverência ao Deus que eles servem. Este gesto da mão, tão comum entre as artes católicas, é o mesmo da estátua de Bafomé. Tudo isso nos remete às raízes pagãs, de onde eles bebem a fonte. Se você for ao Vaticano hoje mesmo, você verá que existem enormes estátuas lá no museu que não foram cristianizadas. Elas são pura e simplesmente estátuas pagãs que foram retiradas do Panteão. A Grécia tem o Partenon e Roma o Panteão, e eles pegaram aquelas estátuas e as colocaram no Museu do Vaticano. Agora, tem uma coisa interessante. Das estátuas dos deuses retirados do Panteão, existe uma que não está lá, que é a estátua de Júpiter. Você deve se lembrar que eu li uma citação no último episódio que Marduk e Baal estavam todos associados ao planeta Júpiter. Agora, o interessante é que quando se estuda sobre a história dessa estátua, se descobre que, na verdade, essa estátua foi refigurada. Ela foi retirada lá do Panteão, refigurada e colocada lá como a estátua de Pedro. E, na verdade, não é um grande segredo de quem ela seja, pois basta olhar para o disco solar enorme por trás de sua cabeça. Agora veja que no paredão por trás dela também vemos flor de lis, que também é um símbolo de Júpiter ou Baal. Mais uma vez, estudando sua história, você verá que trata-se de um símbolo reprodutor. E as pessoas podem dizer, mas como vocês sabem que eles estão adorando essa estátua? Bem, basta olhar para o pé da estátua. Ela está desgastada, pois as pessoas passam a mão nela em sinal de adoração e reverência. E deveria ser assim, porque veja como o pé da estátua foi colocado propositalmente para frente. A ideia original é que as pessoas beijassem o pé da estátua. Será que Jesus aprova isso? Não. Há apenas um a quem devemos prestar homenagem, que é Deus. E as outras pessoas devem apenas nos direcionar a Deus. O maior dentre vocês é aquele que serve a todos. Essa ideia de ser o maior e ter seu pé beijado não é bíblica. E, ironicamente, existe uma estátua do Papa com a coroa tríplice, cujo pé está estendido à frente, ou seja, me reverencie. Agora, outra coisa que a maioria das pessoas não percebe é que ali no pátio principal do Vaticano se encontra a maior roda solar do mundo. Ela meio que divide os diferentes solstícios e equinócios. Tem tudo a ver com a adoração solar. E o curioso é que bem ao centro dessa roda solar está um obelisco egípcio. Mais uma vez, um símbolo reprodutor. E, obviamente, isso significa apenas uma coisa. Agora, você também encontra esse obelisco lá em Washington, mais conhecido como o Monumento de Washington. E também existe um na cidade de Londres. São cidades-estados independentes de cada nação. Agora, a maioria das pessoas não sabem que Washington não é tecnicamente parte dos 50 estados dos Estados Unidos. Mas, enfim, você vai ver que este símbolo conecta os três. E é uma gigantesca roda solar, que nos mostram que, sim, de fato, nós honramos o Deus do Sol. E o obelisco egípcio, bem ali no meio, mostra que se trata do deus egípcio, ou babilônico, sobre os quais temos falado nos últimos episódios. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui, na verdade, é que, porque você mencionou o obelisco no centro. Existe mais de um obelisco em Roma. Existe o que está no centro do disco solar, mas também tem um do lado de fora do templo jesuíta, de São João de Latrão, que é aquele que veio diretamente do Egito. E é muito estranho que uma organização católica tenha todos esses simbolismos pagãos. E não é simplesmente, eles são todos parecidos. Não. Eles foram ao Egito e pegaram esses obeliscos e disseram, aí está, perfeito, é exatamente o que precisamos, bem no meio do nosso centro cristão. Cristão. Mas quando você olha para essa roda, nós não vamos nos envolver muito com essa questão, mas o interessante é que os pontos do disco solar apontam para diferentes equinócios vernais. E é mesmo muito interessante, porque quando você olha para como Deus conta o tempo e como os pagãos contam o tempo, é muito diferente.
Os pagãos vão pelo sol. Então é tudo pelo equinócio vernal e essas coisas. Mas Deus não, ele vai pela lua e pelos dias da semana. Portanto, é uma estrutura totalmente diferente. E quando você entra em coisas como o sábado lunar, e essas coisas, e calcula dias diferentes e se baseia pelo equinócio, isso atrapalha toda a nossa profecia. Porque, na verdade, você está usando um cálculo diferente do calendário. Porque você está usando a versão do Deus Sol, de acordo com os equinócios, em vez da versão que Deus colocou no lugar, que está de acordo com os tempos e as estações. Portanto, é uma estrutura totalmente diferente, não apenas em termos ideológicos, mas também em termos práticos, de como eles julgam o tempo. É por isso que se diz que essa besta pensaria em mudar os tempos e as leis. Portanto, não é só sobre a lei de Deus, mas sobre o tempo de Deus. Tudo que ele estabeleceu para adorá-lo, para descansar, o calendário, não há limites para o que eles mudarão. E o calendário principal do mundo hoje é o calendário gregoriano, que leva o nome do Papa Gregório. E esse calendário foi elaborado por um astrônomo jesuíta, que o levou a Gregório, que, por sua vez, disse: ok, com esse calendário de 365 dias por ano, podemos encaixar todos os nossos feriados pagãos. Então, vamos abandonar aquele antigo calendário de 360 dias e vamos adotar este novo. Essa é literalmente a razão pela qual eles mudaram o calendário, para encaixar as suas filosofias pagãs. Então, se você se pergunta hoje por que temos esse calendário, tudo remete ao sacerdócio pagão, que foi cristianizado por Gregório, o Papa. Naquela época, foi mudado de pagão para papal. Hoje, portanto, o mundo adota um calendário que se encaixa perfeitamente com o ciclo da Páscoa, o Natal no 25 de dezembro. Tudo isso foi feito apenas para encaixar as ideologias pagãs. Não há uma gota de cristianismo baseado na Bíblia no calendário atual. Isso é realmente espantoso. Bem, quando você olha para a semana, nós dissemos que o domingo é o dia do sol, mas a segunda-feira é o dia da lua, daí terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, todos são deuses pagãos. E nas mudanças originais do calendário, era o dia de Júpiter, era do que estávamos falando, Pedro agora, eles estão se referindo. Portanto, temos que tudo isso se baseia nesse sistema pagão que eles estão tentando infiltrar lenta, mas seguramente na ideologia cristã. Bem, e funcionou, porque a maioria do mundo hoje segue a Páscoa, o Natal, essas ideias solares. E tudo isso graças à tradição católica. Em algum lugar na Bíblia tem a palavra domingo? A palavra dia do sol não existe na Bíblia. Não está na Bíblia. A principal coisa relacionada ao sol na Bíblia trata desse sistema de adoração ao sol. É Deus proibindo ao seu povo de adorar ao sol e as outras estrelas. De acordo com Deus, o que é o domingo? É o primeiro dia da semana, certo? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e depois o sábado. Essa é a estrutura. Nós sabemos que em inglês eles chamam o sábado de Saturday, dia de Saturno, e isso é pagão, mas eu, pelo menos, não adoro no dia de Saturno. Eu adoro no sétimo dia. Pouco importa se o mundo dá a ele um nome pagão. A minha intenção é simplesmente seguir a palavra de Deus. Veja só, há 10 mandamentos. Os 4 primeiros tratam de nosso relacionamento com Deus, os 6 últimos com o homem. Agora, se você considerar todos os mandamentos, há apenas um que sugere que ele seria esquecido. É aquele que Quando começa ele diz lembre-te, com lembre-se. Os outros não dizem lembre-se de não matar, lembre-se de honrar teu pai e tua mãe, lembre-se de não ter outros deuses diante de Deus. Apenas o mandamento do sábado começa com lembre-se. Ainda assim as pessoas dizem, Deus não liga para isso. Mas aí está o engano. E as pessoas não querem olhar para isso. O próprio mandamento diz, lembre-se. A Bíblia diz que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo para sempre. E aí você tem uma dica para quando eu estiver falando sobre a marca da besta e o selo de Deus, ele diz, este é o meu sinal, certo? E eu quero enfatizar uma coisa que você disse. Nós adoramos no 7º dia, não no sábado.
Isso é muito importante também, porque se você mudar o nome do dia, digamos, por exemplo, a quarta-feira agora se chama sábado, nós não vamos adorar a Deus na quarta-feira, certo? Só porque o nome mudou. Não importa o nome, importa o dia, certo? É o sétimo dia. E todo mundo sabe que o sétimo dia da semana é o sábado. Agora, eu sei que na Europa, alguns lugares tentaram mudar isso. Talvez hoje em dia outros lugares também tenham adotado o sétimo dia como sendo domingo. É isso que Satanás quer que as pessoas pensem. Mas na maioria dos calendários, pelo menos na América do Norte, especialmente os iPhones, ainda mostram o calendário tradicional, como o domingo sendo o primeiro dia e o sábado sendo o sétimo dia. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu nunca tinha reparado nessa questão, sabe? Por causa do fim de semana, eu sempre achei que o domingo fosse o sétimo dia. Era assim que eu pensava. Mas quando você vai e estuda a coisa, você vê que a semana começa no dia do domingo. Então, pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar essa questão, acabou sendo realmente uma novidade, sabe? Eu nunca tinha percebido uma coisa tão simples como essa. Agora, eu gostaria de ler um documento sobre o qual falamos no último episódio, que fala sobre a posição de Roma nessa questão do sábado e do domingo. Você pode encontrar muitas citações da Igreja Católica a respeito de o domingo ser a sua marca de autoridade. Agora, a linguagem que o papado utiliza é realmente impressionante. Este é o primeiro de 4 artigos que foram escritos em resposta a uma ação da Suprema Corte. Em 1892, a Suprema Corte decidiu que a América tinha que ser uma nação cristã. E aqui estamos nós em 2023 e a mesma coisa está acontecendo hoje. Eles ainda são um grupo pequeno, mas a tendência é crescerem. Esse grupo quer oficializar a América como sendo uma nação cristã. É claro que os ateus e pessoas seculares não querem isso, mas muitos não sabem que a Suprema Corte Americana já decidiu isso em 1892. Então, o que aconteceu? Os adventistas escreveram uma resposta a esse decreto chamada de apelo e advertência. Neste documento, eles tentavam mostrar ao povo americano que, mesmo sendo cristãos, não podemos oficializar o cristianismo, pois, ao fazer isto, colocamos em risco a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, basicamente fazendo aquilo que Roma fez por mais de 1000 anos. Todos sabemos da história. É o tipo de coisa que nos permite saber como que esse sacerdócio pagão romano se sente a respeito dessa questão, porque eles responderam aos adventistas. Isso é muito impressionante. Eles escreveram 4 artigos por meio da revista Catholic Mirror. A revista Catholic Mirror é meio que a porta-voz do papado e da arquidiocese dos Estados Unidos. Então, eles utilizam essa revista para expressar as visões do papado sem ter que emitir uma doutrina católica oficial, uma encíclica, a respeito de alguma questão. Então vamos ler o primeiro desses 4 artigos e faremos os nossos comentários ao longo da leitura. E eu quero deixar claro que vamos ler literalmente a carta. É exatamente o que foi escrito. Eu gostaria que as pessoas que ainda guardam um domingo prestassem atenção a esta carta católica, pois ela é extremamente esclarecedora. Vamos começar a ler o documento. Vamos lá. O assunto em questão chamou a nossa atenção na última semana, após termos recebido uma publicação de 21 páginas, publicada pela Associação de Liberdade Religiosa Internacional, chamada Apelo e Advertência. Lembrando que essa tal publicação foi escrita por adventistas, mas publicada por meio da Associação de Liberdade Religiosa Internacional. E é exatamente por isso que o papado acabou tendo acesso a ela. Contendo resoluções adotadas pela Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. As resoluções criticam e censuram, com bastante firmeza, as ações do Congresso dos Estados Unidos e da Suprema Corte ao invadirem os direitos do povo por meio do fechamento da Feira Mundial aos domingos
Esse era o assunto do momento na época, se a feira mundial poderia ser aberta aos domingos ou não. Os protestantes não queriam que ela funcionasse aos domingos. Eu só quero fazer mais um comentário. Por causa dessa questão do domingo com a feira mundial, eles tiveram que fazer uma definição, porque eles estavam legalizando isso, o fechamento no domingo, e estavam dizendo que era uma nação cristã. Eles tiveram que dar uma definição para qual era o dia do Shabat. Daí, por causa disso, nos documentos legais dos Estados Unidos, quando a palavra Shabat é usada, ela se refere ao primeiro dia da semana. Então, eles mudaram o significado do sétimo dia e disseram, não, vamos determinar que o Shabat é, na verdade, o primeiro dia da semana, quando estivermos fazendo referência a ele. Porque esse é o dia que consideramos ser o dia do Shabat. E isso se encaixa perfeitamente à Igreja Católica. Não à Bíblia, mas ao papado. Vamos continuar. Os adventistas são o único corpo cristão que tem a Bíblia como seu professor. Foram os adventistas que escreveram isso, Mackenzie? Não, esse é um texto católico. Essa revista é nada mais, nada menos do que a porta-voz da Igreja Católica naquele período de 1800. Segundo os católicos, os adventistas são o único corpo de cristãos que tem a Bíblia como seu professor e que não encontram nela nenhuma razão para a mudança do sétimo dia para o primeiro. E vem daí o seu nome, Adventistas do Sétimo Dia. Eles separam o sábado exclusivamente para adoração a Deus, em conformidade com o mandamento que o próprio Deus reiterou repetidamente no Antigo e Novo Testamento e que foi literalmente obedecido pelos filhos de Israel por milhares de anos até hoje e endossado pelo ensino e prática do Filho de Deus enquanto esteve nessa terra. Ok, tem muita coisa aí. Isso quer dizer, estão dizendo que no Antigo e no Novo Testamento, o Filho de Deus, enquanto estava na terra, ainda promovia isso. E todos os livros sagrados. E os adventistas não dizem adventistas do sábado, eles dizem adventistas do sétimo dia. E eles estão dizendo descaradamente, isso é o mais bíblico possível. E os protestantes hoje dizem que o Novo Testamento não exalta o sábado judeu. Mas aqui eles dizem que a Bíblia toda, tanto o Antigo como o Novo Testamento, apoia o sábado. E também reconhecem que o Filho de Deus guardou esse dia enquanto esteve aqui. Bem, se a mudança não está na Bíblia, quando ela ocorreu? Porque não foi Jesus enquanto esteve aqui. E em toda a Bíblia, o sétimo dia é considerado o dia santo. Estamos vendo os próprios sacerdotes do Deus Sol nos dizendo que eles reconhecem esse fato e que só existe uma igreja nessa terra que guarda o dia de sábado da maneira como manda a Bíblia. Vamos continuar. Por outro lado, com exceção dos adventistas, os protestantes de todo o mundo, com a mesma Bíblia que eles tanto estimam como seu único professor, através de sua prática desde seu aparecimento no século XVI, mesmo vendo que o povo judeu ainda mantém essa prática, rejeitaram o dia de adoração nomeado por Deus e escolheram, em aparente contradição ao seu mandamento, um dia de adoração que nunca foi mencionado para esse propósito. Ou seja, eles reconhecem que não tem absolutamente nada na Bíblia que faça referência ao domingo como dia de adoração. Eles sabem disso. Você se lembra das coisas que dissemos no último episódio? Que os protestantes alegam que o sábado foi transferido para o domingo por causa da ressurreição do Senhor neste dia? Mas aqui os católicos estão dizendo, não, vocês protestantes estão errados, pois não há nada na Bíblia que faça referência ao primeiro dia da semana como sendo sábado de adoração. O fato de os apóstolos também se reunirem no primeiro dia da semana não quer dizer nada. Ainda assim, os protestantes usam isso como desculpa para a alteração do seu dia de adoração. Mas essa ordem não existe na Bíblia. E os sacerdotes pagãos que adoram o sol sabem muito bem disso. Vamos continuar. Qual púlpito protestante não faz altos protestos a cada domingo contra a violação do sábado? Quem pode esquecer os clamores fanáticos dos ministros protestantes ao longo de toda a nação, bradando contra a abertura da feira mundial no domingo?
das milhares de petições assinadas por milhões para salvar o dia do Senhor da profanação? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Certamente, uma reclamação tão grande e barulhenta não poderia ter existido sem os fundamentos mais fortes para um protesto tão animado. Ou seja, que ele está dizendo que esses protestos dos protestantes precisavam ser embasados em bons argumentos. E quando os espaços foram atribuídos às várias denominações protestantes na Feira Mundial para a exibição de artigos, quem poderá esquecer a enorme indignação exibida pelos nossos irmãos presbiterianos, assim que ficaram sabendo da decisão da Suprema Corte de não interferir na abertura aos domingos? Os jornais nos informaram que eles se recusaram a utilizar o espaço cedido a eles por permanecerem firmes aos seus princípios, declinando qualquer participação com uma feira profana que quebra o sábado. Sem dúvida, os nossos irmãos calvinistas mereceram e compartilharam da simpatia de todas as outras seitas, que, no entanto, perderam a oportunidade de posarem como mártires na defesa da observância do sábado. Assim, eles se tornaram um espetáculo para o mundo, para anjos e para homens. Apesar dos seus irmãos protestantes, que fracassaram em compartilhar do monopólio, estavam impiedosamente e invejosamente dispostos a atribuir sua firme aderência aos princípios religiosos, ao orgulho farisaico e teimosa obstinação. Nosso objetivo com esse artigo é derramar luz nessa questão tão importante, pois se a questão do sábado fosse retirada do púlpito protestante, as seitas e seus pregadores se sentiriam perdidos por não terem mais o seu assunto favorito. Este artigo é para que os nossos leitores possam compreender essa questão de maneira integral e assim chegarem a uma clara convicção. O mundo cristão é, moralmente falando, unido na questão de praticar adoração a Deus no primeiro dia da semana. Os israelitas, espalhados por toda a terra, guardam como sagrado o último dia da semana. E, especialmente, os adventistas do sétimo dia também escolheram esse dia. Tanto os israelitas como adventistas adotam a Bíblia como norma divina, defendendo assim a observância estrita do sábado. O israelita respeita a autoridade do Antigo Testamento, mas o adventista, que é um cristão, coloca o Novo Testamento no mesmo nível do Antigo Testamento. Para ele, a Bíblia, o seu professor, é consistente nas duas partes, crendo que o Redentor, em sua vida mortal, nunca guardou outro dia além do sábado. Eu só quero reforçar que o Novo Testamento, em lugar algum, ordena a observância de outro dia. Continuando. Os evangelhos deixam isso bem claro. Nas páginas de Atos dos Apóstolos, nas epístolas e no Apocalipse, não há o menor vestígio de um ato cancelando a observância do sábado. Muito bem, o que ele quis dizer até aqui? Todos nós sabemos que os protestantes dizem que o Novo Testamento acabou com o sábado judaico, mas a Igreja Católica e o próprio Papa reconhecem que não há nada na Bíblia que anule a observância do sétimo dia. Mesmo depois de Jesus. Até em Atos dos Apóstolos e no Apocalipse, que é a revelação. Então vemos nas epístolas e em todas as cartas às igrejas que ao longo de todo o registro, até mesmo depois de Jesus, nenhum outro dia foi guardado além do sábado, o sétimo dia. E eles sabem disso. Então por que as igrejas protestantes não reconhecem isso? Vamos continuar. Portanto, os adventistas, assim como os israelitas, derivam a sua crença do Antigo Testamento, que é confirmado pelo Novo Testamento, endossando completamente, através da vida e prática do Redentor e de seus discípulos, o ensinamento da Santa Palavra por quase um século da era cristã. Sim, então, você vê que eles estão dizendo por um século passado, porque, obviamente, uma vez que Jesus voltou para o céu, os apóstolos continuaram indo e pregando por décadas, certo? E aqui está dizendo que eles nunca mudaram, nunca começaram a adorar o domingo. Não importa como você queira tentar inserir isso no texto, todos os dados históricos mostram que eles não mudaram. E então, eles estão dizendo isso abertamente. E para mim é estranho como os protestantes hoje afirmem
que o domingo é algo biblicamente ensinado. Mas não apenas a Bíblia não ensina isso, como a própria instituição que inventou o domingo diz que a Bíblia não ensina isso. E nós vamos estudar como surgiu o domingo dentro do cristianismo, pois, de fato, é a partir ali do primeiro século que isso começou a acontecer. Nós vamos tocar nesse assunto em outro episódio, que também vai abordar também essa confusão de o dia do Senhor não ser o dia do sábado, mas o domingo. Nós vamos abordar esse tema com muitas evidências. Quando João foi tomado pelo Espírito ali em Apocalipse, o dia do Senhor não era o domingo, mas o sétimo dia. Vamos continuar. Considerados numericamente, os adventistas do sétimo dia são uma porção insignificante da população protestante da Terra. Mas se o critério não for números, mas a verdade... Aliás, essa questão do número, o remanescente é pequeno, não é? É o que restou. Algumas pessoas dizem nos comentários dos nossos vídeos que o remanescente não é pequeno. Ora, vá ver a definição de remanescente. Remanescente é o que sobrou. É o que restou. A palavra original para remanescente vem de como um rolo de tecido, certo? Um enorme tecido cru. E muitos anos depois, o que acontece com o remanescente são as últimas revoluções em torno do carretel. E essa classe terá, na verdade, a marca do carretel nela. E isso é interessante porque significa que o remanescente está apegado ao que, na verdade, foi o fundamento, que é Cristo, ou a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, que está impressa nesse remanescente. E quanto mais você se afasta, mais você se afasta do que era o original. E vemos lá em Apocalipse 12, verso 17, que Satanás, o dragão, está irado com a mulher, e que o homem do pecado é o cabeça do reino de Satanás. E o dragão odeia a mulher, que é a igreja. E o homem do pecado é definido pela quebra e alteração da lei. Mas depois disso, a Bíblia define quem é a igreja. São aqueles que guardam os mandamentos e a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Então, quando defendemos a lei, nós, adventistas, não estamos querendo ser legalistas. Não defendemos a ideia de merecer nossa salvação. Mas a questão é que a Bíblia diz que tem um grupo que rejeita a lei e se apega a Satanás e ao homem do pecado, e a esse sistema babilônico que quebra a lei. E do outro lado, tem um pequeno grupo de pessoas que guarda a lei. E eu repito, é Apocalipse 12, verso 17, que os classifica assim, que são guardadores da lei. Então, não fazemos isso para sermos salvos, mas simplesmente como uma expressão do reino que servimos. Quanto mais perto chegamos de Cristo, o processo da santificação vai nos habilitando a guardar cada vez mais a lei. E se cairmos, temos o advogado Jesus Cristo. Todo o livro de Hebreus fala sobre isso. Porque somos nós que precisamos mudar, não Deus. Ele é quem faz a lei e nós tentamos segui-la. Não nós decidimos, nós gostamos de adorar no domingo. E Deus só vai ter que concordar com isso. Não, não é assim que funciona. E veja, eu digo isso com todo respeito. É definitivamente a desculpa mais preguiçosa chamar a lei de Deus de legalismo. Existe legalismo? Com certeza. Veja o ortodoxismo judaico. Eles tentam ganhar o céu literalmente com o esforço deles. Nesse grupo, você vê todos os rituais e cerimônias e tradições, tudo isso com o propósito de torná-lo merecedor do céu pelo seu esforço em observar essas coisas. Mas não é isso que defendemos. Existe uma diferença entre representar o reino do qual você faz parte, o reino no qual você quer passar a eternidade, cuja lei você se submete, e fazer essas coisas todas no objetivo de merecer o céu. A lei é simplesmente a expressão do caráter do nosso Salvador. A Bíblia chama de lei da liberdade. É a lei da felicidade. Quanto mais você a segue, mais livre você está. E quando a quebramos, Jesus é nosso advogado. Foi Ele mesmo que disse, vá e não peques mais. Ele não nos diz, vá e faça tudo de errado que você quiser. Não, Ele não fala isso. Ele diz claramente, veja, você foi perdoado. Agora vá e não quebre mais a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, a Bíblia coloca a lei de Deus no centro do relacionamento com Ele. Portanto, é verdade que existe o legalismo, mas chamar um adventista de legalista
é uma das coisas mais superficiais que alguém poderia fazer a nível intelectual. Na definição de legalismo em si, é apenas cumprir a lei. O que para mim é um argumento muito ruim. Mas se você fizer isso para ganhar a salvação, neste caso é uma coisa ruim. E aí não funciona, porque a nossa própria justiça, de acordo com a Bíblia, é um trapo de imundícias. Muito bem, a gente saiu um pouquinho do tema, mas é importante, porque o tempo todo acusam os adventistas de serem legalistas. As pessoas não abandonam essa acusação. Se não devemos ser guardiões da lei, então por que não podemos matar, mentir, roubar, adulterar? Sim, adulterar. Tipo, há uma série de coisas que algumas pessoas dizem. Tipo, sim, matar obviamente é ruim. Mas uma mentira branca, até nós chamamos de mentira branca. Qualquer forma de violação de qualquer um dos mandamentos é como violar todos eles, diz a Bíblia. Exatamente, é por isso que precisamos de um advogado, de um sumo sacerdote. Veja, pouquíssimas igrejas hoje falam sobre santificação. Elas falam apenas sobre justificação, que é aquele momento no qual você aceita Jesus. Justificação pela fé. Sim, e concordamos completamente com isso. E também concordamos com a glorificação, que ocorrerá quando Jesus voltar e formos transformados e trasladados. Mas a santificação, a maioria do mundo protestante odeia falar sobre isso. Ele não apenas diz que os mandamentos foram anulados na cruz, mas que é impossível seguir os mandamentos. Os dois argumentos são de Satanás. É Satanás que diz para você que você não pode guardar a lei? Mas foi para mostrar que isso é errado que Jesus veio nos dar o exemplo. 1 Pedro nos diz que devemos andar conforme a luz que nos foi dada, andando como Jesus andou, de acordo com toda a lei da liberdade. O Novo Testamento está cheio de exemplos. Veja outro: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Mas, enfim, no próximo episódio eu falo sobre isso. Eu espero que o ponto tenha ficado claro de que existe uma diferença. E até mesmo o papado consegue enxergar isso. Até mesmo eles reconhecem que os adventistas são a única igreja que realmente tomam a Bíblia toda como a sua norma de fé. Desde aquela época surgiram outras denominações, como os batistas do sétimo dia e a Igreja de Deus. São essas as três denominações que guardam o sétimo dia. Talvez possamos falar sobre A diferença? as diferenças entre elas, mas faremos isso num futuro episódio. Vamos continuar. Quando a questão não é a respeito de números, mas de verdades e fatos, um senso de justiça proíbe a condenação dessa pequena seita sem uma calma e justa investigação. Seria esse um sinal de que a investigação e consequente condenação dos adventistas do sétimo dia será posta a efeito por Roma, tão logo esta calma e justa investigação seja completada com os protestantes com os quais ela agora lida? Este comentário é uma referência às advertências que os adventistas escreveram, que foi meio que Jeremias fez com os antigos israelitas ao dizer: gente, vocês não podem fazer isso. Esse negócio de sétimo dia vai acabar sendo uma armadilha para vocês. Então, eles estão dizendo: será que o mundo protestante vai se voltar contra a igreja adventista por causa disso? O mundo protestante tem sido, desde a sua infância, no século XVI, em perfeita harmonia com a igreja católica. Mackenzie, imagine o que pensariam os reformadores da Idade Média ao ouvirem a Igreja Católica dizer uma coisa assim, que desde o seu nascimento a reforma tem estado em harmonia com a Igreja Católica. Mas baseado em quê? Bem, aqui está a resposta. Ao santificarem o domingo e não o sábado. A Igreja Católica sabe esse tempo todo que a Igreja Protestante está debaixo de sua autoridade, da autoridade de Roma, gostem eles ou não. Nem sempre você precisa saber que está sendo enganado para ser enganado. É por isso que é um engano. Exatamente, e eu acho impressionante que a maioria das pessoas pensem: que diferença faz um dia? Quem liga para isso? Ora, essa é a natureza do engano, é parte do problema. A discussão dos fundamentos que levaram a essa unanimidade de sentimento e prática por 300 anos ajudaram a colocar o protestantismo em uma base sólida nessa questão. Caso seus argumentos suplantassem aqueles providos pelos israelitas e adventistas, de que a Bíblia, a única norma reconhecida pelos dois litigantes, fosse o árbitro e testemunha. O que ele está dizendo é que os israelitas e os adventistas, naquela época, eram os dois únicos grupos
que estavam enxergando essa marca distintiva entre eles. Dizem que nos últimos 300 anos. E por que 300 anos? Bem, começaram a se separar nos anos 1500, quando todos os reformadores começaram a dizer: ei, há certas coisas que são antibíblicas. E se separaram. Mas muitos deles, porque os reformadores morreram ou foram queimados numa fogueira e não progrediram, além de algumas dessas coisas, e umas dessas coisas era o domingo, que eles mantinham como tradição da Igreja Católica. Então mantiveram isso nos últimos 300 anos. Por isso a referência aos 300 anos, porque foi quando todas as igrejas começaram. Tínhamos basicamente dois grupos de crentes na Bíblia, os católicos e as pessoas que realmente acreditavam na Bíblia. Ao longo de todos os séculos, Deus sempre teve um povo que guardava o sábado e acreditava nos verdadeiros princípios bíblicos. E então, quando essas pessoas começaram a se revelar e a perceber as coisas, elas, infelizmente, ainda se apegaram a algumas dessas práticas. O próprio Martim Lutero foi desafiado no Concílio de Trento, quando um católico disse: vocês afirmam ter somente a Bíblia como norma. Vocês ficam repetindo isso daí, sola escritura. Mas ainda assim, vocês guardam o domingo. E esse foi o único ponto contra o qual o Martim Lutero não pôde debater. Toda a reforma protestante estava girando em torno de indulgências, batismos de crianças e outras coisas pagãs, que os reformadores descobriram pela luz da Bíblia. Mas não na questão do domingo. É por isso que Roma disse: se a Bíblia é a norma de vocês, por que vocês guardam o domingo? Esse ponto específico na reforma só foi acontecer muito mais tarde nos Estados Unidos. Vamos continuar. Se, no entanto, por outro lado, este último prover argumentos incontestáveis pela grande massa dos protestantes, ambas as classes litigantes, apelando ao seu professor em comum, a Bíblia, o grande corpo dos protestantes, zelosos como são em relação à guarda do domingo, não tem outra saída senão admitir que eles têm ensinado e praticado algo contrário às Escrituras por cerca de 3 séculos, ao adotarem o ensino e prática de uma igreja que eles chamam de apóstata, indo assim contra os ensinos sagrados das Escrituras. Não é impressionante, Mackenzie? Mas claro que isso é impossível. Os protestantes têm obedecido o mandamento católico por mais de 300 anos. Vamos continuar. Aumentando ainda mais essa atrapalhada imperdoável, ela envolve um dos mandamentos mais claros e enfáticos dados por Deus ao homem. Lembra-te do sábado para o santificar. É incrível que eles até digam que um dos mandamentos mais positivos e enfáticos de Deus para o seu servo, o homem, é: lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. E eles até estão apontando que era muito importante o que Deus estava tentando dizer. É tão importante que ele está como o último mandamento da tábua referente ao nosso relacionamento com ele. Tão importante que começa com a palavra lembra-te, mas que essa religião romana substituiu pela adoração ao sol. É claro como o dia a qualquer pessoa que esteja desejosa de realmente ver a verdade. Sabe, vamos excluir o adventismo do cenário. Vamos focar apenas na questão do dia. Esqueça as outras doutrinas adventistas. Se você se ater apenas à Bíblia, é extremamente claro que você tem que adorar a Deus no dia designado por Ele. Isso não quer dizer que você não pode adorá-lo no domingo. Não há problema em fazer isso. O problema é não adorar Deus no 7º dia, como Ele ordenou. Essa é a questão. Vamos continuar. Nenhum protestante vivo hoje obedece esse mandamento. Olha que impressionante. Nenhum protestante vivo hoje obedece esse mandamento, já que preferem obedecer o mandamento de uma igreja apóstata ao invés de seguir o seu professor, a Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse não ensina outra doutrina além daquelas que os israelitas e adventistas do 7º dia seguem. Os dois dizem que a Bíblia é o seu professor infalível. Ora, então deixem que a Bíblia decida se é o sábado ou domingo o dia ordenado por Deus. Ela até mesmo se refere a si mesma como a Igreja Apóstata, como se fosse inacreditável. A Igreja Católica sabe quem eles são. Não há nenhum se ou mais sobre isso. Ela sabe que é a mulher com cálice de ouro de Apocalipse. Porque do lado de fora da Basílica de São Pedro,
E em todos os outros edifícios ao redor, eles se representam por uma mulher com uma taça de ouro, pisando na Bíblia e... pisando em protestantes, como inacreditável. aquela estátua famosa do Inácio de Loyola, pisando nas cabeças dos protestantes, enfim. É por isso que nós encorajamos os católicos a não ficarem bravos conosco e a falarem com seus padres. Pergunte a eles a respeito da questão do primeiro dia. Pergunte qual dia da semana é ordenado pela Bíblia. Sabe, você poderia ir ao livro de Apocalipse, ir até o Vaticano e simplesmente caminhar pelo Vaticano, olhar para algo que se encontra no Apocalipse, continuar andando, olhar para isso, está no Apocalipse, e você verá o quadro completo se desenrolar bem ali. E não precisará de nenhuma explicação extra, porque a Igreja Católica é a rainha dos símbolos. Eles usam símbolos em todos os lugares. E todos esses símbolos da Bíblia estão expostos de forma clara e nítida para todos nós em toda a estrutura do Vaticano. Sim, e nós podemos ver a fonte dessas simbologias. Nós também queremos deixar claro que não estamos chamando os católicos de maus. O ponto desse programa é ensinar a verdade. Se você quiser saber a verdade, se você quiser viver de acordo com a Bíblia e somente por ela, só estamos esclarecendo os meios pelos quais esse sistema enganoso dragou todo o cristianismo do mundo, de forma que quando Satanás vier como Cristo, todo mundo será convertido a esse Cristo. O planeta se unirá na santificação do domingo, e é por isso que estamos vendo por que o dia realmente importa tanto. É a questão da marca da besta contra o selo de Deus. Continuemos. Um dos dois lados deve estar errado. E enquanto uma falsa posição nessa questão tão importante... Veja, Mackenzie, ela reconhece que é um assunto importante. Sim, são todos importantes. Continuando, uma falsa posição nesse assunto tão importante envolve uma penalidade terrível, ameaçado pelo próprio Deus, contra os transgressores da sua aliança perpétua. Até mesmo a Igreja Católica reconhece que esse dia não foi apenas para os judeus, mas de Gênesis a Apocalipse, do início da criação até a restauração do Éden. Até ela reconhece. É disso que se trata. A razão pela qual os israelitas foram para o cativeiro nas nações pagãs é porque quebraram a aliança. E a aliança se baseava no ponto central, que era o sábado. Sim, era o meio de distinguir Israel de todas as outras culturas pagãs, pois ela tinha o dia de sábado, que se destacava do resto do mundo. E hoje, enquanto o cristianismo está tentando se encaixar ao mundo, o adventismo se destaca dele. Assim como Israel antiga, mas o nosso relacionamento com Deus não é perfeito. Também temos altos e baixos, infelizmente, mas é uma questão do coração e mente do indivíduo. E eu não estou dizendo que quando você vira adventista, seus problemas acabam. Não, mas é uma questão do seu coração e mente individuais. Assim como era com os antigos israelitas, eles também tinham muitos problemas. Lembre-se dos 25 sacerdotes que voltaram suas costas para o templo e adoraram o sol. Então, essa é uma questão individual. Mas se você decidir se unir a essa igreja onde está a verdade, apesar de suas lutas e seus problemas, saiba que ela é a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. Foi difícil para mim aceitar isso. Mas eu acabei aceitando porque eu queria ir onde a verdade estava. Eu não poderia ir para outro lugar. Vamos continuar. Então aqui os católicos reconhecem que o sábado é uma aliança perpétua que duraria do início ao fim. Continuando. Entremos nos méritos dos argumentos apresentados por ambos os lados. Esse assunto não é extremamente difícil e não envolve um estudo extraordinário. Veja só, Mackenzie, até eles dizem que não é uma coisa que deveria ser difícil de entender. Ela é resolvida fazendo-se apenas algumas perguntas simples. Primeira pergunta. Qual dia da semana a Bíblia ordena que seja santificado? O sétimo dia. O Novo Testamento modificou por preceito ou prática o mandamento original? Não. E veja, estas não são respostas minhas. O próprio início desse artigo já respondeu essas perguntas, não é mesmo? Não somos nós respondendo. Eles disseram que Deus ordenou o sétimo dia. E também disseram que não houve modificação no Novo Testamento. Terceira pergunta. Têm os protestantes, desde o século XVI, obedecido o mandamento de Deus? E se não, por que não?
Não, eles não têm obedecido. A própria Igreja Católica diz que nenhum protestante fazia isso, a menos, é claro, que o indivíduo fosse um israelita ou um adventista, mas a maioria protestante não. Nós nos comprometemos a dar as respostas a essas 3 perguntas, e que não falharão a vindicar a verdade e expor a deformidade do erro. Mackenzie, parece até que adventistas escreveram isso, a julgar por certas partes, não é? Porque fica muito claro que essa igreja apóstata introduziu esse dia falso para substituir o verdadeiro e reconhece que qualquer pessoa que guarde o dia dela não está seguindo a Bíblia e o mandamento de Deus, mesmo apesar das consequências de se quebrar esses mandamentos. O mais triste, porém, é que eles são tão inflexíveis em afirmar e provar que isso é antibíblico, para que possam assumir a autoridade, para que possam dizer, sabe de uma coisa? Isso é contra a ordem de Deus, isso é contra a Bíblia. E sabe por quê? Está tudo bem, porque na verdade somos superiores a Deus. Exatamente. E quantos documentos e encíclicas e bulas papais não dizem claramente que a tradição da Igreja Católica está acima da autoridade da Bíblia? Eles mesmos dizem que Deus está obrigado a fazer o que o padre diz. Mas vamos ler apenas mais algumas linhas, apenas para fechar esse assunto, com relação à posição da Igreja Católica. Diz assim: a Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo por um direito divino, pela autoridade infalível dada a ela pelo seu fundador Jesus Cristo. Bem, os protestantes dizem que os cristãos passaram a guardar o domingo por causa da ressurreição de Jesus, mas a Igreja Católica diz que não, que foi ela que mudou. Jesus guardava o sábado. Até mesmo depois de sua ressurreição, Jesus guardou o sábado. Continuando. Os protestantes dizem que a Bíblia é a sua única norma de fé, mas ela não os apoia na observância do domingo. Com relação a isso, os adventistas do 7º dia são os únicos protestantes consistentes. E veja, não estou aqui dizendo que os adventistas são os melhores, mas apenas dizendo que até mesmo o papado entende o contraste, essa linha clara que divide a doutrina dos protestantes evangélicos da dos adventistas. E eles sabem disso. E isso é como, mais tarde, quando continuarmos a descer as camadas, eles sabem que o problema principal é o adventista. Porque os adventistas são os que têm uma ideologia totalmente diferente. Os outros até afirmam ser seguidores da Bíblia, mas no fundo estão dizendo que são, na verdade, as filhas de Roma, as filhas da grande mãe. Mas esses adventistas do 7º dia são uma mulher totalmente diferente. Exato. Quando nós vemos o livro de Apocalipse chamar a prostituta de mãe das prostitutas, isso implica que ela tem filhas. Essas filhas são as igrejas protestantes de todo o mundo. E ela diz que... E eu podia fazer um sermão sobre isso, mas ela diz que a maneira pela qual você sabe que ela é a mãe das igrejas é simplesmente o fato das outras guardarem o domingo. É assim que se sabe. Se você não guarda o domingo, então você não está debaixo da autoridade de Roma. E temos visto isso repetidamente em todas estas citações. Os protestantes veem como seu dever guardarem a santidade do domingo. E por quê? Porque a Igreja Católica manda que façam assim. Eles não têm outra razão. A observância do domingo é uma lei eclesiástica da lei divina do sábado. O autor da lei dominical é a Igreja Católica. Dá para ficar mais claro, Mackenzie? A diferença é clara como o meio-dia. Satanás em pessoa virá, dizendo ao mundo que mudou a santidade do sábado para o domingo. Só existem 2 lados, 2 autoridades, a de Deus com o sábado e a de Satanás com o domingo. E como vimos no último episódio, todo mundo terá que fazer a sua escolha. Mais algumas. Não o Criador do universo em Gênesis 2, versos 1 a 3, mas é a Igreja Católica que pode clamar para si a honra de ter concedido ao homem uma pausa de seu trabalho a cada 7 dias. Isso é blasfêmia. Muito bem, vamos para a segunda. É claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi ato seu e que esse ato é a marca
de seu poder e autoridade eclesiásticos em assuntos religiosos. Essa igreja sabe o que fez. Ela sabe que essa é a sua marca. Sabe que esse dia é a marca da besta. Mais tarde veremos em um mural das Nações Unidas que esse plano já foi idealizado. Essas pessoas, as Nações Unidas e outras pessoas dentro de alguns círculos, sabem direitinho que esse é o plano. Isso vai acontecer. E nós nem precisamos adivinhar o que é a marca da besta. Eles estão dizendo bem aqui, esta é a marca. Exatamente. É isso que eles sempre têm dito. A narrativa dessa igreja não muda. Mas veja, não estamos aqui atacando protestantes que guardam domingo. Estamos atacando a instituição do domingo. Queremos que os protestantes saiam disso e se apeguem somente à Bíblia. Sigam apenas o manual de instruções que Deus nos deu para a nossa guia e não esse sistema de religião falso que tem causado problemas desde lá do Jardim do Éden. Mais um. O domingo é puramente uma criação da Igreja Católica. E o último, o domingo é uma lei da Igreja Católica. Acho que já ficou claro, não é? Vamos dar uma olhada em Gênesis 2 para vermos o que foi que Deus fez no sétimo dia. No sétimo dia, Deus completou a obra que havia feito, e Ele descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. Veja, Mackenzie, a gente não tem nada que ver com isso. A Bíblia diz que foi Deus que abençoou o sétimo dia, que o santificou, porque nele descansou de suas obras que havia feito. Uma pergunta. Se Deus fez algo, então o que significa ser santificado? Santificar? Tornar isso santo, certo? Então, se Deus fez algo santo, você pode profanar isso? Ele não cria nada para que possa ser profanado. A aliança que ele deu para Israel era uma aliança santa. Quem quebrou a aliança? Israel? Israel quebrou a aliança. Mas isso significa que a aliança agora não era mais santa? Não, a aliança ainda era obrigatória. E ele disse então, ok, eu vou dar a vocês uma nova aliança. Mas ela não é diferente da antiga, pois eu não posso mudá-la. Ainda é a mesma aliança sagrada. Mas desta vez, em vez de dar a vocês tábuas de pedras físicas, eu vou escrevê-las em seu coração. Mas tem o mesmo propósito. Paulo, em seus escritos, diz que a aliança existe para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para santificá-los. E é a mesma coisa se ele abençoou o sétimo dia e santificou. Então, como poderíamos dizer agora que não é santo? Não podemos, porque não cabe a nós. Muitas pessoas guardam o domingo na intenção de celebrar a ressurreição de Jesus. E realmente a ressurreição é algo lindo. Mas o que diz a Bíblia? No sábado devemos celebrar a criação de Deus. Então, de um lado, celebramos o Criador por sua criação, e do outro, a ressurreição de Jesus. Então celebramos a morte e guardamos a sexta-feira? Pois é. Devemos celebrar a... Deveríamos celebrar o batismo de Jesus? Celebrar o seu nascimento? Deveríamos guardar dias para todas essas coisas, então? Veja, esses eventos são lindos, devemos estudar e nos lembrar dessas coisas, mas nenhuma delas pode substituir uma ordem dada por Deus, uma ordem que perdura até hoje. E sabe, talvez haja judeus nos assistindo dizendo, então tá tudo bem comigo, porque eu guardo o sábado desde sempre. Ora, então leia Daniel 9, verso 24. Lá você verá as exigências que Deus fez para os judeus ao final da profecia das 70 semanas, e eu tenho certeza que a maioria dos judeus sabem que profecia é essa, e lá você verá o que Deus exigiu do povo judeu, que era ungir o Santíssimo, acabar com o pecado, etc. Mas eles não cumpriram. No judaísmo, mesmo se você for um judeu messiânico, não pare apenas na questão do sábado, porque há outras coisas. Você tem que aceitar o restante. Veja, eu digo isso com todo o respeito do mundo, tá? Mas o judaísmo, como povo escolhido por Deus, acabou no fim das 70 semanas. E eu sei que tem gente que diz que essa profecia ainda não acabou, mas ela já acabou sim e as condições não foram cumpridas. Tudo acabou ali no apedrejamento de Estevão. Desde então, o evangelho foi para os gentios. Desde então, o povo de Deus tem prosseguido ao longo das eras cristãs
conforme demonstrado ali nos primeiros capítulos de Apocalipse. Tem muita coisa para explorar. Então, seja você católico ou judeu, saia desses sistemas. E por que é importante dizer isso? Porque o sábado é a base, é a peça principal. E sobre ele, muitas outras coisas são construídas. Então, você não pode dizer simplesmente, bem, eu guardo o sábado, mas nada mais que esteja na Bíblia. Se formos cristãos que acreditam na Bíblia, o sábado é o que faz essa estrutura funcionar. E depois temos que seguir todas as outras coisas que se aplicam aí. Portanto, não podemos simplesmente dizer, ok, bem, eu vou sentar no meu sofá no sábado e depois não entender o comprimento adequado de todos esses outros tipos e antítipos e negar o resto das coisas que estão acontecendo nas Escrituras e as coisas que precisamos considerar agora. Porque é o todo que nós precisamos entender. Mas os principais pontos que são objeto de controvérsia, especialmente nesse momento, são os seguintes. A linha que define a diferença entre essa estrutura papal e a estrutura celestial. À luz da Bíblia, nós queremos ajudar as pessoas a distinguirem o que é santo do profano. E não somos nós quem define isso. É o próprio Deus quem faz essa distinção. Então, vamos resumir a coisa toda. O que foi que vimos nos últimos 2 episódios? Nós vimos que, de acordo com o livro de Ezequiel, a pior abominação possível aos olhos de Deus é a adoração do sol. E é claro, tudo que isso envolve, pois pega aquilo que é de Deus e coloca de lado. E vimos que essa adoração solar começa desde o início da história do paganismo. Teve início na Babilônia, continuou na cultura egípcia, e depois para os Medo-Persas, para a Grécia, Roma, o Papado e hoje no protestantismo. Assim como a estátua de Daniel 2, isso veio desde a cabeça aos pés, que, como sabemos, representa o período atual. Agora, isso vai entrar em outro estudo, passando por Daniel e todos os símbolos e tipos, mas se você olhar na parede atrás do Matt, temos aquele leão da Babilônia ali, porque essa é uma sequência das profecias. Na verdade, a Bíblia mostra como a Medo-Pérsia seria a potência mundial e em seguida a Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia e a Roma, depois o Papado e, por fim, até mesmo predizendo que os Estados Unidos estariam no poder. Todas essas coisas estão em Daniel e em Apocalipse. E quando você começa a entender todas as peças e a entender essa variedade dessa adoração do sol ou essa adoração ao domingo, no lugar da lei de Deus, e a marca da besta e o selo de Deus, todas essas peças começam a se juntar. Aí você começa a ver o mosaico e diz, uau, isso é realmente o que vem acontecendo há 6.000 anos. Desde o Jardim do Éden até os nossos dias, que é basicamente o ponto culminante de tudo isso. É isso mesmo, e é o que a Bíblia diz que iria acontecer. Conforme vimos no último episódio, tudo isso daí tem que ver com a adoração do sol. Essa adoração substitui o Filho de Deus pelo sol, alega que esse astro é a fonte da criação, da vida, da verdade e da justiça, é encontrada na maioria das culturas e sempre é associado ao primeiro dia da semana. Então, por que Deus odeia a adoração do sol tanto assim? É porque ela quebra todos os 4 primeiros mandamentos e incorpora a totalidade desse sistema apóstata, o qual luta contra o povo de Deus desde o início. Também vimos que a adoração do sol é a adoração a Tammuz, o que quebra o primeiro mandamento. A adoração do sol é idolatria, ou seja, quebra o segundo mandamento. O domingo também usa o nome de Deus para validar o dia errado, o que por sua vez é blasfêmia, é quebrar o terceiro mandamento. E finalmente remove Deus como criador do universo, já que na adoração solar, o sol é visto como criador de tudo, quebrando assim o 4º mandamento, que declara que Deus é o criador de tudo. Sendo assim, conseguimos entender por que é que Deus abomina tanto a adoração do sol, exatamente como é revelado ali no livro de Ezequiel. Muito bem, meu irmão.
Eu espero que todos tenham compreendido que nós não queremos julgar as pessoas aqui. Eu mesmo fazia parte desse sistema e precisei sair dele. Eu tive que me deparar com essas questões e tomar uma decisão. Minha família adorava no domingo, os meus amigos também. Eu não estou dizendo que se até hoje você guardou o domingo, você estava adorando Satanás. Muitos que observam domingo amam Jesus de todo o coração. Mas quando passam a conhecer a verdade, não podem continuar rejeitando-a, pois assim estarão escolhendo um lado. Foi o próprio Jesus que disse que se você abandonar tudo, seja irmão, marido, mulher, pai, mãe, se você abandonar tudo por Ele e pela verdade, estará fazendo a coisa certa. Porque Cristo sacrificou muito para que nós pudéssemos saber a verdade e viver. Quando a verdade nos é apresentada e nós a rejeitamos, estamos rejeitando Jesus. Sim, estamos rejeitando o Deus da criação, aquele que nos deu a vida. Por isso que é tão importante todas essas coisas de que estamos falando aqui. Especialmente em alguns dos episódios posteriores, em que vamos, na verdade, dissecar ainda mais a aplicação que enfrentaremos em breve. Em um país perto de você. Essas serão coisas reais. E parece um pouco exagerado, porque não vimos esse tipo de coisa acontecer nos últimos anos. Essa coisa de aplicar leis religiosas parece mais uma coisa histórica, especialmente no Canadá, na América do Norte, mas isso está nos livros e está em vigor. E essa semente só precisa do clima certo para germinar e crescer de verdade. E nós ainda veremos outro documento, direto dos jesuítas, dizendo que o domingo sabático é um direito da humanidade. Veja, a gente não quer que as pessoas simplesmente acreditem em nós. É por isso que mostramos muitas evidências aqui para corroborar nossos argumentos, mas nós vamos avançar, vamos mostrar às pessoas como eles irão implementar essa adoração dominical. Sabemos que não será algo natural e nem orgânico, pois terá apoio sobrenatural desses falsos movimentos atribuídos ao Espírito Santo. E vamos mostrar quais são os planos pelas lentes dos jesuítas, no sentido de estabelecer o domingo como um direito universal da humanidade. Vamos falar a respeito dos objetivos sustentáveis e como tudo isso se relaciona ao papado. No fim das contas, o que eles desejam é ter o controle total para estabelecer essa coisa toda do domingo. É por isso que vemos esses movimentos dominicais acontecendo no mundo agora mesmo. Todas as peças estão sendo colocadas em seu lugar. E nós vamos mostrar um documento que revela com detalhes qual é o ponto de vista deles com relação a esse assunto e como eles pretendem implementá-lo. Dessa vez, será de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que os nossos ouvintes vão ficar muito impressionados. E com esse pensamento, vamos encerrar, mas eu quero lembrá-los de que vocês devem acessar o adtv.watch, curtir, compartilhar e se inscrever, porque podemos criar o conteúdo e o Senhor nos ajuda a montar isso. Mas precisamos da ajuda de cada um de vocês para compartilhar o conteúdo com outras pessoas. Comece com você. Disponha-se a dar um estudo bíblico a eles. Fale com eles sobre esses assuntos, para que mais e mais pessoas estejam armados com esse espírito, além da Bíblia. E envie esse conteúdo para seus amigos e familiares e a todos com quem você entrar em contato. E o que vocês podem fazer para nos ajudar é extremamente simples. Para o algoritmo do YouTube, clicar no botão de like e comentar faz muita diferença. Então, faça a sua parte. Ajude essa informação a ser propagada apenas fazendo isso. Às vezes, temos 10, 20, 30, 40, 100 mil pessoas assistindo e apenas 10% disso clicam no like e comentam. Mas você não tem ideia do impacto que você pode causar na vida de alguém que você nem conhece apenas por fazer essas coisas e assim nos ajudar a sermos propagados pelo YouTube. Verdade. E
Nós estamos sempre à procura de mais talentos. Eu queria enfatizar isso também. Portanto, editores, se você é um editor, se você é um designer gráfico, se você está no marketing, se você está em qualquer diferente departamento, você pode pensar, precisamos de ajuda, somos uma equipe pequena. Vamos com o Espírito de Deus e colocamos nosso melhor esforço juntos, mas estamos sempre à procura de ajuda extra. Portanto, se você tiver essa possibilidade, envie seu currículo para client-care@amazingdiscoveries.org. Estamos sempre procurando mais pessoas para a equipe de edição de vídeo, especialmente para tentar publicar o conteúdo mais rapidamente. Precisamos de mais pessoas envolvidas. E é uma bênção ter o time que nós temos agora, que se esforçam tanto para realizar o que eles têm realizado até aqui. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Obrigado e até a próxima.